Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu trago um breve comentário sobre O Último Duelo. O Último Duelo é um filme de drama histórico de 2021, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck. Na França do século XIV, os antigos amigos Jean de Carrouges e Jacques Legris contam suas versões da mesma história em um julgamento. O veredito é que os dois devem duelar até a morte. Não é bem um spoiler que o clímax do filme é um duelo, é o título do filme, em português e inglês, O Último Duelo, Last Duel, então, ok. A primeira coisa que eu vi nesse filme é a altíssima qualidade do trabalho sonoro. Desde a abertura, em que os sons preenchem totalmente o ambiente, seja das pessoas gritando ao fundo, o barulho ensurdecedor dos cavalos galopando, o barulho do metal contra o metal, ou essa coisa meio crua, do metal rasgando a cota de malha, da lâmina rasgando a cota de malha, no caso, é um trabalho sonoro simplesmente incrível. É de arrepiar, especialmente quando o Ridley Scott sabe tirar a música. Claro, a trilha sonora complementa muito bem, mas quando ele deixa essa coisa mais crua, mais visceral, funciona muito bem, até porque faz parte de algumas coisas que o filme quer trazer. Ele quer falar dessa questão mais primitiva, mais animalesca, de como as pessoas são enaltecidas pela violência, de como a mulher, no caso, muitas vezes era tratada pior do que um bicho, né? Como de fato uma propriedade, né? Igual um bicho, era propriedade do seu marido, do seu senhor, mas esse ponto de vista moral, desse fascínio, desse êxtase com a violência, são bem trabalhados aqui nos detalhes. Ele não para explicar esse prazer sórdido das pessoas. É muito mais em como a história se desenrola. Igual eu falei no vídeo do menino que matou, blá blá blá, a menina que matou lá dos Richthofen, esse filme vai seguir uma lógica do filme Rashomon. Filme japonês, Akira Kurosawa, eu já citei 1 milhão de vezes aqui, mas é sempre bom recordar. Várias pessoas vão contar pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento. E é isso, o filme vai colocar uma versão contra a outra, e aqui segue isso. Nós temos 3 versões. A do Jean de Carrouges, a versão do Jacques Legris e a terceira versão. Entre elas são muito diferentes, ao ponto de que a primeira versão, que é a do Jean de Carrouges, ela me incomodar, porque eu achei a montagem desastrosa. Você não consegue passar 2 minutos no mesmo lugar, você tem um salto temporal e vai pra isso, aí tem uma batalha, a batalha vai começar e volta pra ele voltando pra casa, então é completamente caótico o ponto de vista dele. E eu tava achando, cara, isso tá exaustivo, o filme parece que era pra ser uma série. São 2 horas e 40 e o cara não soube aproveitar? Meu Deus do céu. E aí entra a importância de você ver o filme todo, porque quando a gente começa a mudar o ponto de vista, a forma narrativa muda completamente. Ao ponto de que as cenas são mais longas e você percebe que esse frenesi, na verdade, é um traço da personalidade do Jean de Carrouges. Ele nunca estava lá com a sua esposa, ele nunca está de fato em lugar nenhum. Ele sempre vai pingando, ele tem apenas fragmentos das histórias, então ele vai contar o que lhe foi dito. Então a montagem caótica, além de retratar muito bem o personagem que está contando essa história, funciona para contrastar com as outras versões que a gente vai ver. E essas versões também são diferentes em todos os elementos da mise-en-scène. Os diálogos, os enquadramentos, pedaços que são contados por um são omitidos por outro, e vice-versa. Mas o que mais me chama a atenção é como os pequenos trejeitos nas interpretações, em especial pela Jodie Comer, que é a esposa do Jean de Carrouges, é a Marguerite de Carrouges, como os pequenos trejeitos dela variam de história para história, afinal de contas. Ela está mais ou menos no centro disso tudo, né? Ela é a protagonista de fato do longa, e como as pequenas alterações em cada trejeito dela mudam em cada versão, tornam esse filme riquíssimo, porque você vai percebendo como o narrador não confiável não é confiável. E para além da questão sonora, né, desses pequenos detalhes, e outra coisa que eu fiquei fascinado na construção desse universo é como o Ridley Scott sabe utilizar bem o seu design de produção. Como ele vai inserir pequenos planos na hora de contextualizar o que está acontecendo,
de pessoas realizando atividades rotineiras, seja colhendo alguma coisa, cozinhando um peixe, que seja. Pequenos detalhes que, graças a um design de produção absurdo, riquíssimo em detalhes, fazem com que esse universo nos mostre muitas coisas, com que a gente compre tudo que está ali. Ele tenta chamar a atenção de fato para essa reconstrução sensorial daquele momento. É óbvio que não é a coisa mais verídica do mundo. Pessoas estarão muito limpas do nada, eles têm todos os dentes na boca. Você tem caras com sotaque americano e outros com sotaque inglês, mas na verdade era na França. E enfim, mas não importa, não precisa ser 100% fidedigno à realidade. Basta que esse universo seja verossímil dentro de si. Se eles estão falando inglês e moram na França, eu não tô nem aí. O meu ponto é justamente que ele presta atenção nos mínimos detalhes para que esse universo seja de fato um universo vivo, pulsante, e que as pessoas ali, ainda que elas sejam muitas vezes apenas recursos narrativos, estejam habitando um mundo de fato. E, como eu falei antes, não é spoiler nenhum que o duelo é o clímax do filme. E esse duelo, especialmente como o Ridley Scott vai construindo ao ponto de que você não sabe o que vai acontecer, a forma como ele constrói a sua empatia, fazendo você sofrer junto com alguns dos personagens ali presentes, fazem com que seja de enlouquecer. O som absurdo, o galope dos cavalos, cada soco sendo de verdade, cada facada, cada rasgo, cada corte tendo um peso, ele constrói emocionalmente o nosso envolvimento com essa sequência de ação final, que, para além do nosso envolvimento emocional, é magnífica de se ver visualmente e, novamente, reitero, sonoramente. Ridley Scott é um cara que sabe trabalhar filmes épicos em diferentes cenários, como por exemplo Blade Runner na ficção científica e o Cruzada, a versão de diretor, na época medieval também. Ele mostra que aos 84 anos ele ainda é muito capaz de trazer um excelente filme, e um filme que te deixa reflexivo, ainda que ele seja duro de se digerir. O Último Duelo é um filmaço, eu adorei, e novamente, prestem atenção no som quando forem assistir. E você, tá a fim de ver? Já assistiu? O que você achou do vídeo? Concorda comigo? Discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários, e se você é novo por aqui, gostou, quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!